Olá, tudo bem? Olá. Para dar início, então, aos nossos vídeos, escolhemos como primeiro tema um assunto que é muito frequente dentro da cirurgia vascular, que faz parte do nosso dia a dia de consultório, e o tema será varizes. Esse é um tema provavelmente o mais comum do nosso dia a dia, né? Acredito que boa parte dos pacientes que nos preocupam, a sua queixa principal está relacionada a algum problema em decorrência das suas veias, problemas na sua veia. Varizes é um tema extremamente comum há séculos, eu diria milênios, que há relatos sobre varizes. Os primeiros relatos encontrados cursam de 1500 a.C. Já se ali havia manuscritos falando sobre essa doença dilatada nas veias da perna, que gerava dor. Então veja que é uma doença que já está na vida da sociedade há muito tempo, né? E causando problemas, nós sabemos disso. Um deles é a insuficiência venosa crônica. Mas afinal, o que são varizes? Varizes nada mais são do que veias dilatadas e tortuosas que vão surgindo ao longo da vida. E elas têm um aspecto meio azulado, esverdeado. E isso pode acometer até 30% da população. Então, é muito prevalente essa frequência de varizes na nossa sociedade. O maior problema que a gente encontra em relação às varizes é a insuficiência venosa crônica. Esse é um nome feio, um nome confuso, que talvez quando você ouça, você não entende direito. Mas o que é esse tal de insuficiência venosa crônica, né? A insuficiência venosa crônica é um complexo de sinais e sintomas que decorrem, em última análise, da dificuldade que o sangue tem de voltar ao coração. Uma vez que essas veias dilatadas, o seu funcionamento não está adequado, o sangue acaba voltando com mais dificuldade. E disso decorrem muitos sintomas, correto? E quais são os principais sintomas? Dor, cansaço, sensação de peso, inchaço nas pernas. E isso geralmente o paciente nos relata que acontece no final do dia. Então ele acorda bem e vai passando o dia, os sintomas vão aparecendo. Além disso, as varizes, a insuficiência venosa crônica, ela pode sim ter algumas complicações futuras. Quais são elas? Veja bem, né? É muito comum as pessoas, assim, um dos motivos, por exemplo, que as pessoas nos procuram é uma das complicações. A perna começa a escurecer, que nós chamamos de dermatite ócrea, aquela perna que vai escurecendo, ficando preta. Mas existem outros problemas que podem acontecer em decorrência das varizes, como trombose, tromboflebite. Existe algo que acho que é até mais conhecido das pessoas, que é a úlcera varicosa. A úlcera varicosa é um extremo, é a insuficiência venosa crônica no seu extremo. É aquele momento em que a dificuldade do sangue de subir durante tantos anos foi tão importante que gerou uma inflamação na perna do paciente, e essa inflamação em algum momento se tornou uma ferida, um machucado na perna do paciente, e que é de um tratamento muito complexo. Por isso que nós falamos, né, que o tratamento das varizes ele deve ser precoce, Preventivo. preventivo, exatamente, para evitar as complicações, né? E hoje a gente tem muitas tecnologias que podem ser usadas no tratamento das varizes, Sim. correto? E tecnologias, tratamentos minimamente invasivos. Então a gente consegue desde o começo já pegar essa doença e ir tratando para evitar no futuro uma complicação maior. Então hoje nós temos tratamentos, por exemplo, a nível de consultório, nós conseguimos tratar aquelas varizes iniciais, por exemplo, com laser, com escleroterapia, que é a injeção, aquela agulhinha, o paciente pergunta, agulhinha, escleroterapia. E aí você tem vários produtos, como glicose, polidocanol, etamolina, são todos remédios que o objetivo dele é ajudar a fazer aquela veia desaparecer após a injeção daquele líquido. Quando você associa isso a um laser, disparar um laser, e é um laser específico para o tratamento das varizes, dos vasinhos iniciais, você consegue ter um bom resultado. E aí a gente vai evoluindo no tratamento à medida da gravidade da doença. Sim. Então, paciente com varizes maiores, insuficiência da safena, existem outras formas de tratar, correto? Sim. Então, se o paciente tem uma insuficiência da safena também, a gente tem que tratar essa safena. Não adianta só tratar aquele vasinho que o paciente está vendo. Muitas vezes os pacientes nos procuram, eu só estou preocupada com este vasinho. Mas ela tem aquele vasinho, ela tem uma varizes que alimenta aquele vasinho e aquela safena doente que está dando aquela varizes. Então, se eu não trato aquela safena, não trato a varizes,
varizes, eu não vou conseguir um bom resultado naquele vasinho. Então, para o tratamento da safena, a gente tem hoje grandes alternativas aí minimamente invasivas com recuperação muito rápida. E uma coisa importante, ela disse um termo muito importante, a insuficiência da safena. Mais um termo que talvez você não conheça. A insuficiência da safena nada mais é, a safena, imagina um cano que tem válvulas. Essas válvulas estão doentes porque ou a veia dilatou demais ou a própria válvula ficou doente. Então o sangue sobe e desce, sobe e desce. Essa insuficiência acaba aumentando a pressão nas veias lá na perna, gerando varizes. Quando o paciente ele tem essa insuficiência da safena, você precisa tratar essa safena. Como que é tratar essa safena? Você pode remover ou técnicas minimamente invasivas, como a doutora Maria Cláudia falou. Você vai usar um catéter que vai queimar aquela safena, para evitar que as veias relacionadas àquela safena, elas progridam. Continua sendo alimentada pela safena. Isso, exatamente. Então veja que no espectro da doença de varizes há um vasto campo para nós explorarmos. Hoje a nossa ideia foi dar um apanhado geral, para que você conheça desde do que é a varize, quais são os sintomas, ter um primeiro contato com as formas de tratamento, saber da importância dessa doença, que é mais comum do que talvez você imagine, cerca de 30% da população tem varizes, as suas complicações, e a partir de agora a gente vai destrinchar isso em outros vídeos. Então, não deixe de curtir esse vídeo, isso vai ajudar o nosso canal a crescer, isso é importante. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui pra gente, que teremos o maior prazer em tirar essa dúvida. E não esquece de mandar esse vídeo para aqueles seus amigos que você vê uma veinha na perna, correto? Viu uma veinha? Ó, eu acho que esse vídeo é para você. Tá bom? Um abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau.